Ela foi descartada pelo próprio marido, no alto de um império que ajudou a erguer, grávida e sozinha sob a chuva. Mas um simples telefonema para um homem esquecido reacende engrenagens invisíveis que atravessam continentes. E enquanto o mundo dorme, começa a queda brutal de quem achava que jamais seria tocado. A chuva caía forte sobre a Avenida Paulista naquela noite de junho. Marina Cavalcante permanecia parada na entrada do edifício, encharcada, sem acreditar no que acabara de acontecer. O vestido de seda azul marinho, que horas antes brilhava sob as luzes do apartamento, agora grudava em seu corpo tremendo. Seu cabelo castanho escuro escorria água e ela não conseguia se mover. As portas de vidro do condomínio de luxo haviam se fechado atrás dela, com um som que ecoou como uma sentença final. Lá em cima, no 32º andar, Rodrigo Almeida erguia uma taça de vinho tinto importado. Através das enormes janelas do triplex, a cidade de São Paulo se estendia como um tapete de luzes. Ele observava aquele império urbano com a mesma frieza com que acabara de expulsar a esposa. Para ele, Marina havia sido mais uma peça decorativa em sua trajetória implacável rumo ao topo do mundo tecnológico brasileiro. Agora que ela ousara falar sobre sentimentos, sobre futuro, sobre uma vida que ele não planejara, tornara-se apenas mais um obstáculo a ser removido. Marina lembrava de tudo, cada palavra, cada gesto, cada segundo daquela conversa que destruíra seu mundo. Ela havia preparado um jantar especial. Acendera velas, escolhera a música certa, vestira o vestido que ele mais gostava. No bolso discreto do vestido, carregava uma pequena caixa de veludo azul. Dentro, um par de sapatinhos de lã brancos, delicados, feitos à mão. Ela imaginara aquele momento tantas vezes. A surpresa nos olhos dele, o abraço apertado, as palavras de alegria. Mas não foi assim. Quando finalmente reuniu coragem para dizer as 3 palavras que mudavam tudo, estou grávida, o rosto de Rodrigo transformou-se. Não em alegria, não em surpresa positiva, em raiva contida, em desprezo. Ele a olhou como se olhasse para uma estranha que acabara de invadir sua casa. Como você pode ser tão irresponsável, Marina? Foram suas primeiras palavras. Nós tínhamos um acordo. Minha carreira está no auge. Não é hora para isso. E então veio o golpe mais cruel. Como sei que é meu? Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Rodrigo conhecia cada movimento dela. Sabia que ela mal saía de casa, que passava os dias pintando em seu ateliê particular, que vivia para ele. Aquelas palavras não buscavam a verdade. Buscavam feri-la, destruí-la. Ela tentou argumentar, mas cada palavra que saía de sua boca era recebida com mais frieza. Quando, finalmente, ele ordenou que ela saísse, Marina ainda achou que fosse um momento de raiva passageira. Mas então o segurança apareceu, e ela entendeu. Rodrigo havia planejado aquilo. A humilhação queimava mais que o frio da chuva. Marina começou a andar, sem destino, pelas ruas molhadas do centro de São Paulo. Carros passavam jogando água nas calçadas. As luzes das vitrines pareciam zombar dela. Como chegara até ali? Como permitira que sua vida fosse reduzida a tão pouco? Ela que fora Marina Cavalcante, a musa dos eventos de tecnologia, a mulher que todos queriam fotografar, cujo sorriso estampava revistas e sites especializados. Durante 3 anos ajudara Rodrigo a construir sua imagem pública. Estava ao lado dele em cada lançamento, em cada premiação, em cada jantar com investidores. Mas não conhecia mais aquele homem. Ou talvez nunca o tivesse conhecido de verdade. Marina lembrou de quando se conheceram há 4 anos em um evento beneficente no Museu de Arte de São Paulo. Ela era uma jovem pintora começando a ganhar reconhecimento. Ele, um empreendedor ambicioso com uma startup promissora. Rodrigo fora charmoso, atencioso, disse todas as palavras certas. Em 6 meses estavam casados. Em 1 ano, ele a convencera a deixar de lado as exposições individuais para focar em apoiá-lo. Sua arte se tornara um hobby, sua identidade uma extensão dele. E agora ali estava ela, descartada como se nunca tivesse importado.
Marina parou diante de uma antiga cabine telefônica na Rua da Consolação. Era raro encontrar uma ainda funcionando, mas ali estava, como um resquício de outro tempo. Ela procurou nos bolsos do vestido encharcado. Algumas moedas. Foi o bastante. Seus dedos tremiam quando discou o número que conhecia de cor, mas que raramente usava nos últimos anos. Rodrigo sempre deixara claro que não gostava da família dela. Dizia que eram antiquados, provincianos, presos ao passado. Marina, querendo agradá-lo, afastara-se gradualmente. O telefone tocou 3 vezes antes que a voz grave e pausada a atendesse. Pai, foi tudo que Marina conseguiu dizer antes que as lágrimas finalmente viessem. Ela tentou explicar, mas as palavras saíam embaralhadas entre soluços. Do outro lado da linha, Henrique Cavalcanti não precisou de explicações detalhadas. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era o silêncio de alguém processando informações, tomando decisões, ativando recursos. Fique onde está, Marina. Você está segura agora. 20 minutos depois, um carro preto e discreto parou ao lado da cabine. O motorista, um senhor de meia idade que Marina reconheceu da época em que ainda visitava a casa dos pais, abriu a porta traseira sem dizer nada. Ela entrou e o veículo partiu silenciosamente em direção à Granja Viana, na zona oeste de São Paulo. A mansão da família Cavalcanti ficava escondida entre árvores centenárias, protegida por muros altos e segurança discreta. Ali, Marina crescera em um mundo diferente do que Rodrigo imaginava. Henrique Cavalcanti esperava na entrada. Era um homem de 65 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, óculos de armação discreta e um terno escuro mesmo àquela hora. Da noite. Seus gestos eram contidos, mas seus olhos revelavam uma preocupação profunda quando viu a filha encharcada e destroçada. Ele não fez perguntas. Simplesmente a envolveu em um abraço que Marina não sabia que precisava tanto. Depois, conduziu-a para dentro, onde funcionários já preparavam um quarto aquecido e roupas secas. Enquanto Marina tomava um banho quente e vestia roupas confortáveis, Henrique subiu para seu escritório particular. Era uma sala no 3º andar da mansão, com vista para os jardins. As paredes eram revestidas de madeira escura e estantes repletas de livros cobriam 2 lados do ambiente. Mas não era um escritório comum. Ali, Henrique conduzia negócios que poucos conheciam. Durante 40 anos, construíra uma rede de influência que se estendia por setores financeiros, industriais e políticos, não apenas do Brasil, mas de diversos países da América Latina e além. Rodrigo Almeida sempre o considerara um relíquia do passado, um empresário tradicional, preso a métodos antigos. Não poderia estar mais enganado. Henrique Cavalcanti era um estrategista que aprendera a arte do poder silencioso. Não aparecia em capas de revista, não dava entrevistas, não postava em redes sociais. Mas quando ele movia uma peça no tabuleiro, impérios inteiros sentiam o tremor. E naquela noite, enquanto sua filha repousava após o trauma, Henrique iniciou uma sequência de movimentos que começaria a desmontar o mundo de Rodrigo Almeida. A primeira ligação foi para um antigo colega em Zurique. A segunda, para um gestor de fundos em Nova York. A terceira, para um consultor político em Brasília. Henrique não levantou a voz em nenhuma delas. Suas instruções eram precisas, cirúrgicas. Não falou em vingança. Falou em ajustes necessários, em correções de mercado, em informações que precisavam vir à luz. Cada telefonema durou menos de 5 minutos, mas cada um deles iniciaria uma reação em cadeia que Rodrigo jamais conseguiria rastrear até a origem. Enquanto isso, no apartamento da Paulista, Rodrigo Almeida abria uma garrafa de uísque escocês de 20 anos. Ele se sentia aliviado. Marina sempre fora bonita, agradável, útil para sua imagem. Mas ultimamente começara a falar sobre sentimentos, sobre construir uma família, sobre ele trabalhar menos, coisas que não cabiam em sua visão de mundo. E aquela história de gravidez. Bem, ele não acreditava nisso. Provavelmente era uma tentativa desesperada dela de mantê-lo preso. Rodrigo não se prendia a ninguém. Ele tinha outros planos. Planos que envolviam a expansão internacional de sua
Empresa a TechVision, para mercados asiáticos. Planos que incluíam Lívia Mendes, a diretora de marketing que vinha ocupando cada vez mais espaço em seus pensamentos. Lívia era diferente de Marina. Ambiciosa, pragmática, alinhada com sua visão. No evento de gala da semana passada, ele percebera o olhar de Marina quando Lívia se aproximara. Ciúme, insegurança, fraquezas que Rodrigo não tolerava. Marina pertencia a um capítulo que ele estava pronto para encerrar. Agora, naquela noite chuvosa enquanto bebia sozinho com vista para a cidade que julgava ter conquistado, Rodrigo Almeida não imaginava que já era um homem em queda livre. Marina acordou na manhã seguinte em um quarto que não via há quase 2 anos. As cortinas grossas mantinham a luz do sol parcialmente bloqueada, criando uma penumbra acolhedora. Ela permaneceu deitada por alguns minutos, tentando processar se tudo aquilo havia realmente acontecido. A mão foi instintivamente ao ventre. Ali dentro, uma vida crescia. Uma vida que Rodrigo rejeitara antes mesmo de conhecer. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes. Não eram apenas de tristeza. Eram de uma raiva lenta, de uma dor profunda, mas também de algo novo que começava a despertar. Determinação. Uma batida suave na porta a trouxe de volta. Era Dona Célia, a governanta que trabalhava com a família há mais de 30 anos. Ela entrou carregando uma bandeja com café, pães, frutas e suco natural. Bom dia, Marina. Seu pai pediu que você descansasse, mas preparei um café reforçado. A mulher de cabelos grisalhos sorriu com ternura, e Marina sentiu um aperto no coração. Como sentir a falta daquele lugar, daquelas pessoas que realmente se importavam com ela. Obrigada, Célia, ela murmurou. A governanta ajeitou as almofadas e abriu um pouco as cortinas antes de sair discretamente. Enquanto Marina tomava café, Henrique Cavalcante já estava há horas em sua rotina matinal. Ele acordara às 5 da manhã, fizera sua caminhada de 10 quilômetros pelos jardins da propriedade, tomara banho e agora estava em seu escritório desde as 6h30. Diante dele, 3 telas de computador mostravam gráficos financeiros, notícias em tempo real de diferentes continentes e e-mails que chegavam sem parar. Mas Henrique não estava checando suas próprias empresas naquele momento. Estava estudando minuciosamente a TechVision, a empresa de Rodrigo Almeida. O que ele via ali era fascinante. Rodrigo construíra uma empresa valiosa, sem dúvida. A TechVision desenvolvera softwares de gestão empresarial que ganharam mercado rapidamente. O jovem empreendedor tinha talento para vendas e uma visão agressiva de expansão. Mas Henrique, com sua experiência de décadas, enxergava além da fachada brilhante. Via as vulnerabilidades, as dívidas disfarçadas, a dependência de poucos clientes grandes, as parcerias frágeis, a estrutura societária problemática. E, mais importante, via a arrogância de quem subira rápido demais e acreditava ser invencível. Henrique fez algumas anotações em um caderno de couro. Não usava computador para tudo. Algumas informações eram sensíveis demais para existirem digitalmente. Ele circulou 3 nomes. O primeiro era de um banco suíço que mantinha a principal linha de crédito da TechVision. O segundo de um grande cliente governamental que respondia por 30% da receita da empresa. O terceiro de um fundo de investimento americano que detinha 20% das ações. Henrique conhecia pessoas-chave em cada uma dessas instituições. Não eram amizades casuais. Eram relações construídas ao longo de décadas, baseadas em favores mútuos, em confiança, em uma linguagem silenciosa que o mundo dos negócios de alto nível compreendia. A primeira ligação foi para Albert Schneider, em Genebra. Albert e Henrique se conheciam desde os anos 80, quando trabalharam juntos em uma complexa operação de reestruturação de dívidas latino-americanas. A conversa foi breve e em inglês. Henrique mencionou que havia preocupações sobre a saúde financeira de certas empresas tecnológicas brasileiras. Não citou nomes, mas enviou por canal seguro um relatório detalhado sobre a TechVision. Albert era experiente o suficiente para entender. Dentro de 48 horas,
O banco suíço estaria reavaliando sua exposição de risco. A segunda ligação foi ainda mais delicada. Carlos Montenegro era um alto funcionário do Ministério da Economia em Brasília. Ele e Henrique tinham uma história comum que remontava a tempos em que o Brasil passava por reformas estruturais profundas. Carlos devia sua posição, em parte, ao apoio discreto que Henrique dera em momentos cruciais de sua carreira. A conversa foi em português, cordial, aparentemente sobre nada importante. Falaram de futebol, de família, de planos para o fim do ano, mas no meio da conversa, Henrique mencionou casualmente que ouvira rumores sobre possíveis irregularidades em contratos públicos ligados a softwares de gestão. Nada confirmado, claro. Apenas rumores que talvez merecessem uma auditoria preventiva. Carlos entendeu. Dentro de uma semana, a TechVision receberia notificação de uma revisão completa de seus contratos governamentais. A terceira ligação foi para Nova York. Jonathan Miller era sócio de um dos fundos de investimento mais respeitados dos Estados Unidos. Ele e Henrique haviam feito negócios lucrativos juntos ao longo dos anos. Jonathan confiava no instinto de Henrique. Quando o brasileiro ligou, dizendo que havia sinais preocupantes em uma de suas participações no Brasil, Jonathan prestou atenção. Henrique não precisou convencê-lo de nada, apenas plantou a semente da dúvida, apresentou números, tendências, riscos que talvez não estivessem sendo adequadamente avaliados. Jonathan prometeu revisar a posição do fundo. Para um investidor institucional, revisar significava, frequentemente, reduzir exposição. Mas Henrique não parou aí. Ele sabia que destruir uma empresa apenas financeiramente não era suficiente. Era preciso destruir a reputação. E para isso tinha contatos na imprensa, não em tabloides sensacionalistas, mas em veículos respeitados, jornalistas investigativos que ele conhecia há anos, pessoas sérias, que não publicariam mentiras, mas que ficariam muito interessadas em investigar certas denúncias anônimas que chegariam até eles nos próximos dias. Denúncias sobre assédio moral dentro da TechVision, sobre práticas trabalhistas questionáveis, sobre números maquiados em apresentações para investidores. Nada que Henrique inventasse. Tudo verdadeiro. Ele apenas garantiria que essas informações, antes escondidas, chegassem aos olhos certos. Enquanto Henrique trabalhava em silêncio, Marina finalmente desceu para o andar principal da mansão. Encontrou o pai na biblioteca, rodeado de livros antigos e algumas das obras de arte que ele colecionava. Henrique olhou para a filha com uma expressão que misturava preocupação e determinação. "Sente-se, Marina. Precisamos conversar." Ela obedeceu, acomodando-se em uma poltrona de couro. "Sinto muito por tudo, pai. Eu não deveria ter me afastado. Não deveria ter deixado que ele me fizesse escolher entre vocês e ele." Henrique levantou a mão em um gesto gentil. "Não há nada para se desculpar. Você está aqui agora, você e meu neto." Ao ouvir essas palavras, Marina sentiu os olhos marejarem novamente. Era a primeira vez que alguém reconhecia a criança como algo real, algo precioso. Seu pai se aproximou e segurou sua mão. "Marina, você precisa entender uma coisa. O que aconteceu ontem não foi apenas uma rejeição pessoal. Foi uma afronta à nossa família, à sua dignidade, à vida que você carrega. E isso não pode ficar sem resposta." Marina olhou para o pai com surpresa. "O que você quer dizer?" Henrique suspirou. "Por anos, observei você se anular por aquele homem. Você, que era uma artista talentosa, que tinha sua própria luz, se tornou apenas um acessório dele. Mas eu respeitei sua escolha porque você parecia feliz. Agora ele mostrou quem realmente é. E quando um homem ataca minha filha dessa forma, ele não está apenas lidando com você, está lidando comigo." Marina sentiu um arrepio. Ela conhecia histórias sobre o pai, sobre como ele conduzia negócios, mas sempre foram vagas, distantes. "Pai, o que você vai fazer?" Henrique sorriu, mas era um sorriso sem alegria. "Justiça, Marina. Vou fazer justiça. Não com violência, não com escândalo público, mas com precisão." Rodrigo Almeida construiu seu império sobre bases frágeis e arrogância. Tudo o que preciso fazer é retirar algumas peças de sustentação
e o resto desmorona sozinho. Marina sentiu uma mistura de alívio e medo. Parte dela queria ver Rodrigo pagar pelo que fizera. Outra parte temia as consequências. Mas é legal? É certo? Henrique olhou para ela com seriedade. Tudo o que farei está dentro da lei. Não vou inventar crimes nem criar mentiras. Vou apenas garantir que a verdade sobre Rodrigo e sua empresa venha à tona. E que as pessoas certas tomem as decisões certas baseadas nessa verdade. Marina ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou: E eu? O que eu faço agora? Henrique sentou-se ao lado dela. Você se recupera. Você cuida de si mesma e do bebê. E você volta a pintar. Lembra quando você tinha exposições marcadas, quando galerias disputavam suas obras? Lembra quando sua arte significava algo para você? Marina assentiu, emocionada. Eu abandonei tudo isso. Rodrigo dizia que era perda de tempo, que eu deveria focar em apoiá-lo. Henrique balançou a cabeça. Ele tinha medo de você brilhar mais que ele. Homens inseguros sempre tentam apagar a luz dos outros. Mas agora, você é livre para acender sua luz novamente. Nos dias seguintes, Marina estabeleceu uma rotina na casa da família. Acordava cedo, fazia caminhadas pelo jardim, pintava no antigo ateliê que seu pai mandara preparar. As pinceladas voltavam naturalmente, como se seus dedos tivessem memória própria. Ela pintava o que sentia, a dor, a raiva, mas também a esperança. Cores escuras se misturavam com tons suaves. Tempestades davam lugar a amanheceres. Era terapia em forma de arte. E enquanto Marina se reconectava consigo mesma, o mundo de Rodrigo começava a rachar. Ele ainda não percebia. Na segunda-feira seguinte à expulsão de Marina, Rodrigo acordou animado. Tinha reunião marcada com investidores japoneses interessados em expandir a Tech Vision para o mercado asiático. Era um negócio que ele vinha perseguindo há meses. Vestiram seu melhor terno, revisou a apresentação, ensaiou o discurso. Tudo parecia perfeito. Até que, 1 hora antes da reunião, seu assistente entrou na sala com uma expressão preocupada. Rodrigo, precisamos falar. Os japoneses cancelaram. Disseram que surgiram questões que precisam ser resolvidas antes de qualquer compromisso. Rodrigo franziu a testa. Que questões? O assistente mostrou o tablet. Um artigo publicado naquela manhã em um respeitado site de notícias econômicas questionava a sustentabilidade do modelo de negócios da Tech Vision. Citava fontes anônimas dentro da empresa, falando sobre pressão excessiva, rotatividade alta de funcionários, metas impossíveis. Nada ilegal, mas o suficiente para levantar bandeiras vermelhas para investidores cautelosos. Rodrigo sentiu a primeira pontada de preocupação. Isso é ridículo. Quem vazou isso? Vamos processar. O assistente balançou a cabeça. As fontes são protegidas e tecnicamente não há nada difamatório. É só uma reportagem investigativa. Mas aquilo era apenas o começo. Nas horas seguintes, Rodrigo começou a receber ligações. Primeiro do Banco Suíço, pedindo uma reunião urgente para revisar os termos do crédito. Depois do governo, notificando sobre uma auditoria nos contratos públicos. Depois de 2 grandes clientes, dizendo que estavam avaliando outras opções de fornecedores. Era como se, de repente, todas as certezas de sua vida profissional estivessem sendo questionadas simultaneamente. E Rodrigo não conseguia entender por quê. Não conseguia conectar os pontos. Não imaginava que, enquanto ele tentava apagar incêndios, um homem que ele sempre desprezara orquestrava cada chama de um escritório silencioso na Granja Viana. A terça-feira amanheceu cinzenta em São Paulo. Rodrigo Almeida não dormira direito. Passara a noite revisando contratos, analisando números, tentando entender o que estava acontecendo. Às 7 da manhã, convocou uma reunião de emergência com sua diretoria. A sala de conferências da Tech Vision, normalmente, um espaço de celebração de vitórias, estava carregada de tensão. Ao redor da mesa, 6 executivos olhavam para ele, esperando respostas que Rodrigo não tinha. Alguém está nos sabotando, Rodrigo começou, sua voz mais alta que o habitual.
Isso não é coincidência. Um artigo negativo, auditorias, bancos revisando créditos, tudo ao mesmo tempo? Alguém orquestrou isso. Lívia Mendes, a diretora de marketing que vinha se aproximando cada vez mais de Rodrigo, inclinou-se para a frente. Mas quem? Quem teria interesse em nos prejudicar? Não temos concorrentes com esse nível de influência. Rodrigo bateu a mão na mesa. É exatamente isso que precisamos descobrir. Quero uma investigação completa. Rastreiem tudo. Conversem com nossos contatos. Alguém sabe de alguma coisa. Enquanto a reunião se desenrolava em tons cada vez mais desesperados, uma mensagem chegou ao celular de Rodrigo. Era de seu advogado pessoal. Precisamos conversar urgentemente. Venha ao escritório assim que possível. Rodrigo sentiu o estômago apertar. Desculpem, preciso resolver uma coisa, disse aos diretores antes de sair apressadamente. No elevador, olhou para seu reflexo no espelho. Havia olheiras sob seus olhos. O terno perfeito, de repente, parecia amarrotado. Quando foi a última vez que comera algo? Ele não conseguia lembrar. No escritório do advogado, localizado em um prédio elegante na Vila Olímpia, Rodrigo foi recebido por Dr. Fernando Bastos, um homem de 50 anos com expressão grave. Sente-se, Rodrigo, temos um problema sério. O advogado colocou uma pasta sobre a mesa. Você foi notificado de um pedido de divórcio. Rodrigo quase riu. Marina? Ela está pedindo divórcio? Perfeito. Eu ia fazer isso de qualquer forma. Apenas processe e resolva rápido. Dr. Fernando balançou a cabeça lentamente. Não é tão simples. As acusações são graves. Crueldade mental, abandono, infidelidade. E há uma informação adicional. Ela está grávida. O mundo de Rodrigo parou por um segundo. Grávida. Ele pensara que Marina estava blefando naquela noite. Ou que, se fosse verdade, ela simplesmente desistiria. Nunca imaginou que ela teria coragem de seguir em frente com isso, muito menos de processar por divórcio. E as acusações? Isso é ridículo. Eu nunca fui infiel. Dr. Fernando suspirou. Temos testemunhos de funcionários sobre seu comportamento com a senhorita Mendes. E-mails, mensagens, fotos em eventos, nada conclusivo, mas o suficiente para criar uma narrativa. Quanto à crueldade, expulsar uma mulher grávida de casa em uma noite de chuva não vai ser bem visto por nenhum juiz. Rodrigo sentiu raiva, ferver dentro dele. Isso é armação. Marina nunca teria coragem de fazer isso sozinha. Alguém está por trás. O advogado abriu outra página do documento. Sim, o advogado dela é Carlos Drummond, do escritório Cavalcante e Associados. Rodrigo franziu a testa. Cavalcante? O pai dela? Dr. Fernando confirmou. Henrique Cavalcante é um dos sócios fundadores do escritório, embora esteja oficialmente aposentado. Mas sim, é a empresa da família. Rodrigo riu, mas era um riso amargo. Então é isso. O velho resolveu bancar a filhinha. Acha que pode me intimidar com processos? Eu tenho os melhores advogados de São Paulo. Mas, mesmo enquanto dizia isso, Rodrigo sentia uma pontada de dúvida. Ele sempre menosprezara Henrique Cavalcante, o empresário tradicional, discreto, que evitava holofotes. Rodrigo o via como alguém preso ao passado, irrelevante para o mundo moderno dos negócios. Mas e se estivesse errado? E se o velho tivesse mais poder do que aparentava? Não, Rodrigo afastou esse pensamento. Estava apenas paranoico por causa do estresse. Coincidências aconteciam. Crises empresariais eram normais. Ele superaria tudo isso como sempre superou obstáculos. Enquanto Rodrigo tentava se convencer de que tinha controle da situação, em uma torre comercial no coração da Faria Lima, 3 executivos de um grande fundo de investimento brasileiro realizavam uma videoconferência com Jonathan Miller, de Nova York. Jonathan era direto. Estamos preocupados com a Tech Vision. Os números não fecham como deveriam. A dependência de contratos governamentais é muito alta e agora com essas auditorias o risco aumentou significativamente. Recomendo reduzir nossa posição. Um dos executivos brasileiros argumentou. Mas se vendermos agora, vamos pressionar ainda mais o preço das ações.
Jonathan foi inflexível. Exatamente por isso precisamos vender agora, enquanto ainda há liquidez. Se esperarmos, pode ser tarde demais. A decisão foi tomada. Nas próximas 48 horas, o fundo venderia discretamente suas ações da TechVision. Não tudo de uma vez para não causar pânico imediato, mas o suficiente para sinalizar ao mercado que investidores inteligentes estavam saindo. E quando investidores institucionais começam a sair, outros seguem. É o efeito manada. O que parecia ser uma empresa sólida, de repente, se torna tóxica. E a queda, quando começa, é rápida. Marina não sabia de todos esses detalhes. Seu pai a mantinha protegida da operação que conduzia. Mas ela sabia que algo estava acontecendo. Via nas notícias econômicas, nos sites especializados. A TechVision estava sob escrutínio. Rodrigo estava sendo questionado. Parte dela sentia uma satisfação sombria. Outra parte sentia algo mais complexo. Não era exatamente pena, mas talvez um luto pelo que poderia ter sido. Ela realmente amara aquele homem, ou pelo menos a versão dele que conhecera no início. Uma tarde, enquanto pintava no ateliê, Marina recebeu a visita de Clara, sua melhor amiga da época da Faculdade de Artes. As duas haviam se afastado nos últimos anos, especialmente depois que Rodrigo começara a controlar cada aspecto da vida de Marina. Mas Clara, ao saber por fontes comuns que Marina estava de volta à casa dos pais, aparecera sem avisar. Marina, meu Deus, eu soube de tudo. Como você está? As duas se abraçaram forte, e Marina percebeu o quanto sentira falta de amizades verdadeiras. Clara era uma mulher alta, de cabelos cacheados e espírito livre. Ela continuara sua carreira artística e agora tinha um ateliê próprio em Pinheiros. Enquanto tomavam chá, Marina contou tudo. Cada detalhe daquela noite horrível, da rejeição, da gravidez. Clara segurou sua mão com força. Você fez a coisa certa saindo de lá. Esse homem é um monstro. Marina balançou a cabeça. Não é um monstro, Clara. É só alguém que nunca aprendeu que pessoas não são objetos descartáveis. Mas eu também tenho culpa. Deixei que ele me transformasse em algo que não era. Clara olhou para os quadros recentes de Marina espalhados pelo ateliê. Mas você está voltando. Olha isso, Marina. Essas pinturas são incríveis. Têm vida, emoção. São tão melhores que aquelas coisas certinhas que você fazia para agradar galerias chiques. Marina sorriu pela primeira vez em dias. Você acha? Sinceramente? Clara assentiu com entusiasmo. Tenho certeza. E vou te dizer mais. Estou organizando uma exposição coletiva no meu ateliê mês que vem. Quero que você participe. 3 artistas, tema livre, noite de abertura, com imprensa e colecionadores. Marina hesitou. Eu não sei se estou pronta, Clara a cortou. Você está. Confie em mim. Enquanto Marina considerava a possibilidade de voltar ao mundo da arte, Rodrigo enfrentava outra reunião difícil, desta vez com representantes do Banco Suíço. Através de videoconferência, 2 executivos de Genebra, liderados por Albert Schneider, explicavam friamente que estavam reavaliando a linha de crédito da TechVision. Sr. Almeida, entendemos que sua empresa passa por um momento de escrutínio público. Isso aumenta nosso risco. Precisamos de garantias adicionais ou redução da exposição. Rodrigo tentou argumentar, apresentar números, fazer promessas. Mas os suíços eram intransigentes. A decisão já estava tomada. O crédito seria reduzido em 40%. 40%. Rodrigo fez rápidos cálculos mentais. Isso significava problemas sérios de caixa, significava atrasar pagamentos a fornecedores, significava talvez até demitir funcionários. Como isso aconteceu tão rápido? Uma semana atrás tudo estava perfeito. Agora era como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Depois que a videoconferência terminou, Rodrigo ficou sozinho em sua sala. Olhou pela janela para a Avenida Paulista lá embaixo. Tantas vezes se sentira no topo do mundo naquele escritório. Agora sentia-se vulnerável. Seu celular tocou. Era Lívia. Preciso te ver. Urgente.
Pode ser no seu apartamento? Rodrigo hesitou por um segundo, mas concordou. Uma hora depois, Lívia chegava ao triplex. Ela estava visivelmente nervosa. Rodrigo, precisamos conversar sobre nós. Ele franziu a testa. Nós? Lívia suspirou. Todos na empresa estão falando. Dizem que sua ex-esposa está te processando por infidelidade e que eu sou a outra. Isso está prejudicando minha reputação. Rodrigo sentiu raiva. Não a nós, Lívia. Éramos apenas amigos. Lívia olhou para ele com descrença. Amigos? Rodrigo, você flertava abertamente comigo. Me convidava para jantares privados. Mandava mensagens sugestivas. Ele ficou na defensiva. Eu era casado. Nunca houve nada físico entre nós. Lívia cruzou os braços. Mas havia intenção. E agora estou sendo arrastada para o seu escândalo conjugal. Rodrigo percebeu que estava perdendo o outro apoio. Lívia sempre fora alguém em quem ele pensava poder confiar profissionalmente, talvez até romanticamente no futuro. Mas agora havia medo e distanciamento em seus olhos. Ela estava se protegendo. E quando ela saiu do apartamento meia hora depois, com um frio mas educado até logo, Rodrigo entendeu que estava ficando sozinho. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Rodrigo sentiu algo que nunca pensou que sentiria. Medo. Não o medo. Saudável que impulsiona, mas o medo paralisante de quem percebe que perdeu o controle. Ele serviu uma dose generosa de uísque e se sentou no sofá de couro. O apartamento estava silencioso demais. Quando Marina morava ali, sempre havia música suave, cheiro de comida sendo preparada, vida. Agora era apenas um espaço vazio e frio. Ele olhou para uma foto emoldurada na estante. Era dele e Marina no dia do casamento, 4 anos atrás. Ela sorria radiante. Ele parecia confiante, invencível. Onde aquele casal havia se perdido? Ou nunca haviam sido reais? Rodrigo balançou a cabeça, afastando pensamentos sentimentais. Isso era fraqueza. Marina fizera sua escolha ao processar o divórcio. Ele faria a dele lutando para recuperar o controle de sua empresa e de sua vida. Mas mesmo enquanto tomava essa decisão, ignorava que a cada hora que passava, mais peças eram retiradas do seu tabuleiro, e que o homem que ele mais subestimara na vida estava apenas começando sua estratégia de desconstrução completa. 2 semanas após Marina ter sido expulsa, a tempestade que Henrique Cavalcante orquestrara atingiu sua intensidade máxima. Na manhã de uma quinta-feira, as ações da TechVision despencaram 28% na abertura do mercado. Foi uma queda brutal. O tipo de colapso que faz investidores entrarem em pânico e jornalistas econômicos escreverem artigos sobre o fim de uma era. O gatilho imediato foi a notícia de que 3 grandes clientes corporativos haviam rescindido seus contratos, citando preocupações com a continuidade operacional da empresa. Rodrigo estava em sua sala quando recebeu a ligação do presidente do Conselho de Administração. Precisamos de uma reunião de emergência. Os acionistas estão desesperados. A voz do outro lado tremia. Rodrigo sentiu o sangue gelar. Quanto tempo tenho? A resposta foi seca. 2 horas. Venha preparado para explicar como vamos reverter isso. Rodrigo desligou e olhou para as telas do computador. Números vermelhos por toda parte. Seu patrimônio pessoal, que ele calculara em quase 100 milhões de reais 3 semanas atrás, havia encolhido pela metade e continuava caindo. A reunião foi uma tortura. Em uma sala de conferências repleta de rostos sérios, Rodrigo tentou apresentar um plano de recuperação. Cortaria custos, renegociaria dívidas, buscaria novos investidores. Mas cada proposta era recebida com ceticismo. Um dos conselheiros, um banqueiro veterano, foi direto. Rodrigo, você perdeu a confiança do mercado. Não é uma questão de números agora, é uma questão de credibilidade. E sua credibilidade está destruída. Outro conselheiro complementou. Há rumores sobre sua vida pessoal. Divórcio contencioso, esposa grávida expulsa de casa. Isso não ajuda a imagem da empresa. Rodrigo explodiu. Minha vida pessoal não tem nada a ver com a empresa. Isso é uma distração. O que importa são os resultados. O silêncio que se seguiu foi constrangedor.
Finalmente, o presidente do conselho falou com cautela. Rodrigo, acho que você precisa considerar a possibilidade de se afastar temporariamente. Deixar que outra pessoa assuma a direção enquanto as coisas se acalmam. Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Afastar? Da minha própria empresa? Eu criei isso, eu construí tudo do zero. O presidente assentiu. E por isso mesmo você deve proteger o que construiu. Às vezes, o fundador precisa dar um passo atrás pelo bem da empresa. Mas Rodrigo não estava pronto para aceitar isso. Recusou categoricamente. Não vou sair. Isso é meu. Eu vou consertar isso. A reunião terminou sem consenso, mas Rodrigo sabia que estava perdendo apoio até mesmo dentro do conselho que ele ajudara a formar. Quando voltou para seu escritório, encontrou 2 e-mails perturbadores. O primeiro era de uma revista de negócios solicitando entrevista sobre acusações de ambiente de trabalho tóxico na TechVision. O segundo era de um escritório de advocacia representando 3 ex-funcionárias que alegavam assédio moral e discriminação. Estavam preparando uma ação coletiva. Rodrigo não conseguia entender como tudo desmoronava ao mesmo tempo. Era como se cada aspecto de sua vida, profissional e pessoal, estivesse sob ataque coordenado. E de certa forma estava, embora ele ainda não tivesse conectado todos os pontos. Não conseguia imaginar que cada telefonema, cada artigo, cada processo, cada decisão de investidores era parte de uma coreografia cuidadosamente planejada por um homem que ele considerara insignificante. Enquanto isso, na casa da Granja Viana, Marina vivia uma realidade completamente diferente. Sua barriga começava a ficar levemente arredondada, e ela fizera sua primeira consulta com uma obstetra recomendada por seu pai. Tudo está perfeito, Marina. Seu bebê está se desenvolvendo muito bem, a médica dissera com um sorriso caloroso. Marina segurou a imagem do ultrassom com emoção. Ali estava seu filho, pequeno, mas real. Uma vida que dependia dela. Uma vida que ela protegeria de tudo e todos. Clara visitava Marina quase diariamente agora. As duas passavam horas no ateliê, pintando, conversando, planejando a exposição. Marina produzia em um ritmo que ela mesma não sabia ser capaz. Era como se anos de criatividade reprimida finalmente encontrassem vazão. Cada pincelada era uma libertação. Cada tela concluída, uma afirmação de que ela existia independentemente de Rodrigo. Clara observava admirada. Você está criando sua melhor obra, Marina. Isso aqui vai causar impacto. Tenho certeza. A exposição estava marcada para dali a 10 dias. Clara organizara tudo com precisão. Convites foram enviados para colecionadores, críticos de arte, jornalistas culturais. O título escolhido foi Sugestão de Marina. Renascimento. Era literal e simbólico. Um renascimento dela como artista, como mulher, como pessoa. E sem que ela soubesse, Henrique estava usando seus contatos para garantir que a imprensa certa comparecesse. Não através de favores óbvios, mas de sugestões discretas a editores de cultura que respeitavam seu julgamento. Uma tarde, Marina estava no jardim quando Henrique se juntou a ela. Pai, posso te fazer uma pergunta? Ele assentiu. Sempre. Marina hesitou antes de continuar. O que você fez exatamente? Com Rodrigo, quero dizer. Sei que algo está acontecendo. Vejo nas notícias. A empresa dele está em crise. Henrique ficou em silêncio por um momento, depois respondeu com cuidado. Eu apenas garanti que informações verdadeiras chegassem às pessoas certas. Que decisões que deveriam ter sido tomadas há tempo fossem finalmente tomadas. Rodrigo sempre foi descuidado, arrogante. Ele construiu sobre areia, não sobre rocha. Tudo que fiz foi revelar a fragilidade da fundação. Marina processou aquilo. Então você não destruiu a empresa dele. Você apenas revelou o que já estava lá? Henrique concordou. Exatamente. Empresas bem administradas, com fundamentos sólidos, sobrevivem a escrutínio. A TechVision estava sempre à beira do colapso. Rodrigo apenas disfarçava bem. Marina olhou para o pai com uma mistura de admiração e inquietação.
Você é assustador quando quer, sabia? Henrique sorriu levemente. Poder sem sabedoria é tirania. Sabedoria sem poder é impotência. Aprendi ao longo de décadas a usar ambos com precisão. E só os uso quando algo realmente importante está em jogo. Você e meu neto são importantes. Naquela mesma noite, Rodrigo recebeu outra notícia devastadora. Seu contador ligou em pânico. Rodrigo, temos um problema enorme. A Receita Federal iniciou uma auditoria completa de suas finanças pessoais e da empresa. Rodrigo sentiu o mundo girar. Auditoria? Por quê? O contador explicou. Parece que houve denúncias anônimas sobre possíveis irregularidades fiscais. Nada que eu ache que vai resultar em processo criminal, mas vai expor todas as suas estratégias de planejamento tributário. E algumas delas, bem, estão na linha cinzenta da legalidade. Rodrigo desligou e se serviu de outro uísque. Era sua terceira garrafa naquela semana. O álcool o ajudava a dormir, mas o despertar era cada vez mais doloroso. Ele olhou ao redor do apartamento luxuoso. Tudo aquilo, todo o sucesso que construíra, estava escorregando por entre seus dedos. E pela primeira vez, permitiu-se considerar uma possibilidade que antes pareceria absurda. E se alguém realmente estivesse orquestrando tudo isso, e se não fosse coincidência? Ele pegou o laptop e começou a pesquisar. Henrique Cavalcanti. Quem? Era realmente aquele homem que ele sempre tratara com desdém? As primeiras páginas do Google mostravam pouco. Algumas menções em artigos antigos sobre fusões e aquisições. Uma foto de décadas atrás em uma cerimônia de premiação empresarial. Nada substancial. Mas então Rodrigo encontrou um artigo acadêmico sobre estratégia empresarial na América Latina. Uma das referências citava Henrique como um dos arquitetos silenciosos da reestruturação econômica brasileira nos anos 90. O artigo o descrevia como um dos mais influentes operadores nos bastidores do poder econômico do país. Rodrigo sentiu um frio na espinha. Operador nos bastidores. Ele sempre pensara que poder era algo visível, ostensivo. Capas de revista, entrevistas, seguidores em redes sociais. Mas e se o verdadeiro poder fosse invisível? E se os homens mais poderosos fossem aqueles de quem ninguém falava, que não apareciam em listas de bilionários, que moviam peças sem nunca revelar sua mão? E se Henrique Cavalcanti fosse exatamente esse tipo de homem? Rodrigo tentou afastar o pensamento. Estava sendo paranoico, mas a semente da dúvida havia sido plantada. No dia seguinte, Rodrigo fez algo desesperado. Contratou um investigador particular para descobrir tudo sobre Henrique Cavalcanti. O investigador era caro, especializado em inteligência corporativa. Vou precisar de tempo, ele disse. Esse tipo de pessoa deixa poucos rastros, mas vou descobrir o que puder. Rodrigo não tinha tempo, mas não tinha escolha. Precisava entender contra o que estava lutando, ou contra quem. Enquanto isso, a data da exposição de Marina se aproximava. Ela finalizou 15 pinturas para o evento. Cada uma contava uma história. Havia uma série chamada Tempestade, que retratava figuras femininas em meio a ventos e chuvas torrenciais. Outra série, Luz Nova, mostrava as mesmas figuras emergindo de trevas para amanheceres luminosos. E a peça central, que Marina guardara para o final, era uma pintura. Grande, quase 2 metros de altura. Mostrava uma mulher segurando delicadamente uma pequena mão infantil enquanto olhavam juntas para um horizonte dourado. Era intensa, emocional, tecnicamente impecável. Clara ficou emocionada quando viu. Marina, isso é uma obra-prima. Sério. Isso vai ser a estrela da exposição. Marina sorriu, exausta, mas satisfeita. Ela derramara sua alma naquelas telas e pela primeira vez em anos sentia que criara algo verdadeiro, algo que vinha de um lugar autêntico dentro dela. Não era arte para impressionar críticos ou agradar um marido controlador. Era arte porque ela precisava criar, porque tinha algo a dizer. À noite, antes da abertura da exposição, Marina mal conseguiu dormir. Estava ansiosa, mas era uma ansiedade diferente da que sentira nas últimas semanas.
Era a expectativa de quem está prestes a compartilhar algo importante com o mundo. Henrique apareceu em seu quarto com uma pequena caixa embrulhada. "Abra", disse ele. Marina desembrulhou cuidadosamente. Dentro havia um colar delicado com um pingente em forma de pincel. Pertenceu à sua mãe. Ela era pintora também, você se lembra. Usava isso sempre que inaugurava exposições. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Sua mãe falecera quando ela tinha apenas 12 anos, mas as lembranças eram vívidas. "Obrigada, pai", ela sussurrou. Henrique abraçou a filha. "Amanhã você vai mostrar ao mundo quem realmente é, e vou estar lá, na primeira fila, orgulhoso de você." Marina segurou o colar como se fosse a coisa mais preciosa do universo, e naquele momento percebeu algo fundamental. Ela não precisava de Rodrigo para se sentir completa. Não precisava de validação externa para ter valor. Ela tinha seu pai, sua arte, seu bebê a caminho, e a si mesma. E isso era mais do que suficiente. A noite da inauguração chegou com um clima agradável de primavera em São Paulo. O ateliê, de Clara em Pinheiros, estava transformado. Luzes estrategicamente posicionadas iluminavam as pinturas de 3 artistas, mas era a seção de Marina que dominava o espaço principal. Suas 15 telas criavam uma narrativa visual poderosa que fazia os primeiros convidados pararem e contemplarem em silêncio. Clara organizara tudo com perfeição. Havia vinho, música suave, um catálogo impresso com textos críticos sobre cada artista. Marina chegou às 7 da noite, acompanhada de Henrique. Ela usava um vestido simples, mas elegante em tom terra, que disfarçava sutilmente sua gravidez ainda inicial. O colar da mãe brilhava contra sua pele. Estava nervosa. Suas mãos tremiam levemente, mas havia determinação em seus olhos. Clara a abraçou forte. "Está tudo perfeito. As pessoas vão amar. Confie em mim." E Marina confiou, porque não tinha mais nada a perder, apenas tudo a ganhar. Os primeiros convidados foram chegando. Artistas locais, estudantes de artes, alguns colecionadores que Clara conhecia. Mas então começaram a aparecer rostos que Marina reconhecia de revistas e jornais, críticos de arte importantes, editores de cadernos culturais, um curador do Museu de Arte Moderna. Clara sussurrou no ouvido de Marina. "Não sei como, mas conseguimos atrair os grandes nomes." Marina olhou para o pai, que observava tudo de um canto discreto com um leve sorriso. Ela entendeu. Henrique usara sua rede de contatos mais uma vez, mas dessa vez para ajudá-la a brilhar. Um crítico renomado, Paulo Mendes, parou diante da pintura central. Ele estudou a obra por longos minutos antes de se aproximar de Marina. "Você é a artista?" Marina assentiu, tentando controlar o nervosismo. Ele a olhou com interesse genuíno. "Há quantos anos você pinta?" Marina respirou fundo. "Desde criança. Mas parei por um tempo. Essas obras são do meu retorno." Paulo assentiu pensativamente. "Isso explica a intensidade. Há uma urgência emocional aqui, que raramente vejo em artistas contemporâneos. Você não está tentando agradar ninguém. Está apenas se expressando. Isso é raro e precioso." Ao longo da noite, outras conversas semelhantes aconteceram. Pessoas se aproximavam de Marina, faziam perguntas, elogiavam, discutiam as técnicas e os temas. Marina descobriu que conseguia falar sobre sua arte com paixão e clareza. Não precisava fingir ou performar, apenas ser honesta. Uma das pinturas da série Tempestade foi vendida na primeira hora. Depois outra. Clara mal conseguia conter a animação. "Marina, você está vendendo. E não são vendas baratas, são colecionadores sérios." Marina sentiu uma onda de emoção. Não era sobre o dinheiro. Era sobre ser reconhecida pelo que ela criara, pelo seu talento, pelo seu valor como artista. Henrique observava tudo com satisfação discreta. Não era homem de demonstrações emotivas, mas o brilho em seus olhos revelava orgulho profundo. Em determinado momento, Paulo Mendes se aproximou dele. "O senhor é familiar da artista?" Henrique confirmou. "Sou seu pai." Paulo estendeu a mão. "Parabéns. Sua filha tem um talento excepcional.
Vou escrever sobre essa exposição na minha coluna. Henrique apertou a mão com firmeza. Agradeço, mas tenho certeza de que ela conquistou esse reconhecimento por mérito próprio. Paulo sorriu. Sem dúvida. Arte não mente. Ou é genuína ou não é nada. E o trabalho dela é profundamente genuíno. Enquanto Marina vivia uma noite de renascimento artístico, Rodrigo experimentava o oposto. Ele estava em seu apartamento sozinho, observando as notícias econômicas. A TechVision continuava em queda livre. Naquela tarde, o Conselho de Administração havia votado. Por 5 votos a 2, decidiram afastá-lo temporariamente da posição de CEO. Um diretor financeiro assumiria interinamente enquanto buscavam um executivo externo para liderar a recuperação. Rodrigo lutara, gritara, ameaçara processar. Mas no final, não teve escolha. Ou aceitava o afastamento temporário, ou seria destituído permanentemente. A humilhação era insuportável. Rodrigo construíra aquela empresa do zero. Cada linha de código inicial, cada apresentação para investidores, cada contrato fechado, tudo fora feito por ele. E agora estava sendo afastado como se fosse um problema a ser resolvido. Ele serviu mais uísque, mas dessa vez nem o álcool amenizava a dor. O apartamento estava escuro. Ele não tinha energia nem para acender as luzes. Sentou-se no chão, encostado no sofá, e pela primeira vez em sua vida adulta, Rodrigo Almeida chorou. Não era choro de raiva ou frustração, era choro de derrota, de percepção de que perdera o controle completo de sua vida. E no meio daquele choro, uma lembrança surgiu. Marina, meses atrás, tentando conversar com ele sobre sentimentos, sobre construir uma vida juntos, sobre desacelerar. Ele ignorara completamente. Dissera que ela não entendia o mundo dos negócios, que era ingênua, que deveria apenas apoiá-lo calada. E ela obedecera, até não aguentar mais. Será que se ele tivesse escutado, tudo seria diferente? Rodrigo afastou o pensamento. Era tarde demais para especulações. O investigador que Rodrigo contratara finalmente entregou um relatório preliminar. Era um documento de 20 páginas que Rodrigo leu com crescente apreensão. Henrique Cavalcanti não era apenas um empresário tradicional. Era um dos homens mais influentes do Brasil, mas operava nas sombras. Tinha participações discretas em dezenas de empresas, contatos em todos os níveis de governo, relacionamentos com líderes empresariais de diversos países. Era conselheiro não oficial de instituições financeiras internacionais. Tinha a confiança de pessoas que moviam bilhões com uma palavra. O relatório também revelava algo perturbador. Nas últimas 3 semanas, empresas ligadas a Henrique haviam aumentado discretamente participações em setores estratégicos, e algumas dessas participações coincidiam com fornecedores e parceiros da TechVision. Rodrigo sentiu o estômago revirar. Era coordenado. Tudo era coordenado. Não eram coincidências, não era azar, não era o mercado reagindo naturalmente. Era Henrique Cavalcanti, metodicamente, silenciosamente, desmontando o império de Rodrigo peça por peça. E Rodrigo não tinha como provar nada. Tudo era legal, técnico, dentro das regras. Mas o efeito era devastador. Rodrigo pegou o telefone. Hesitou por longos minutos antes de finalmente discar. Marina atendeu depois de alguns toques. Sua voz tinha uma qualidade diferente, mais firme, mais confiante. Alô? Rodrigo quase desligou, mas forçou-se a falar. Marina, sou eu. Silêncio do outro lado. Depois, friamente. O que você quer, Rodrigo? Ele não sabia exatamente o que dizer. Eu preciso conversar com você e com seu pai. Marina riu, mas era uma risada sem humor. Agora você quer conversar? Agora que sua empresa está desmoronando? Agora que está sozinho? Rodrigo engoliu o orgulho. Por favor. Eu sei que cometi erros, só preciso entender o que está acontecendo. Marina ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu com uma voz que Rodrigo não reconhecia. O que está acontecendo é que consequências existem, Rodrigo. Você me tratou como lixo. Me expulsou grávida na chuva. Questionou a paternidade do seu próprio filho. E achou que não haveria repercussões? Rodrigo tentou argumentar.
Eu estava com raiva, não pensei direito, posso compensar. Podemos conversar sobre isso como adultos. Marina o interrompeu. Não há conversa, Rodrigo. Há um processo de divórcio em andamento. Meus advogados cuidam disso. E quanto ao resto, bem, talvez você devesse refletir sobre como construiu seu império. Às custas de quantas pessoas? Quantas vidas você pisou? A ligação terminou ali. Marina desligou. Rodrigo ficou olhando para o telefone, sentindo-se mais perdido do que nunca. Ela mudara. A Marina submissa, complacente que ele conhecera, não existia mais. Em seu lugar, havia uma mulher com espinha dorsal, com voz própria. E, estranhamente, Rodrigo sentiu algo que não esperava. Respeito. Talvez até arrependimento, mas eram sentimentos tardios demais, inúteis demais. De volta ao ateliê, Marina guardou o telefone com mãos tremendo levemente. Henrique se aproximou. Ele ligou? Marina assentiu. Queria conversar. Diz que cometeu erros. Henrique colocou a mão no ombro da filha. E você o que respondeu? Marina olhou para o pai. Que consequências existem? Que ele colhe o que plantou. Henrique concordou. Muito bem. Nunca esqueça seu valor, Marina. Homens como Rodrigo só respeitam força, e você finalmente encontrou a sua. A exposição continuou por mais 2 horas. No final, da noite Marina havia vendido 8 das 15 pinturas. Os críticos prometeram matérias elogiosas. Colecionadores deixaram cartões pedindo para serem informados sobre trabalhos futuros. Clara estava radiante. Marina, você está de volta. Não, você está melhor do que nunca. Marina abraçou a amiga com gratidão. Obrigada por acreditar em mim quando eu mesma não acreditava. Clara sorriu. Sempre soube que você era especial. Só precisava que você lembrasse disso. Quando Marina e Henrique voltaram para casa naquela noite, ela se sentiu diferente. Não era apenas o sucesso da exposição. Era uma mudança interna, profunda. Ela percebeu que sobrevivera ao que parecia ser o fim de tudo. Fora rejeitada, humilhada, jogada para fora de sua própria vida. E mesmo assim, havia se erguido. Havia criado arte, reconectado consigo mesma, encontrado força que não sabia possuir. O bebê dentro dela chutou pela primeira vez. Marina colocou a mão no ventre e sorriu. Vamos ficar bem, ela sussurrou. Eu prometo. Henrique observava a filha com satisfação. Sua parte estava quase completa. Rodrigo estava destruído profissional e pessoalmente. Marina estava se recuperando e florescendo. A justiça, ao menos como Henrique a entendia, estava sendo feita. Não através de violência ou ilegalidade, mas através de precisão cirúrgica. Cada ação tinha sido calculada, cada movimento medido. E agora faltava apenas o movimento final, a mensagem que deixaria claro para Rodrigo e para qualquer um que tentasse algo similar no futuro. Mexer com sua família tinha preço, e ele se certificaria de que esse preço seria lembrado. Uma semana após a exposição de Marina, Rodrigo recebeu uma carta. Não era eletrônica, mas física, entregue por mensageiro em envelope de papel grosso, sem remetente identificado. Dentro, um único cartão com um endereço na Granja Viana e uma hora marcada para o dia seguinte. Nada mais. Nenhuma explicação, nenhuma assinatura. Mas Rodrigo sabia. Era Henrique Cavalcante. O convite que ele pedira, mas de uma forma que deixava claro quem controlava a situação. Rodrigo passou a noite sem dormir. Parte dele queria ignorar o convite, manter algum resquício de orgulho. Outra parte sabia que precisava entender. Precisava olhar nos olhos do homem que destruíra sua vida e perguntar por quê. Na manhã seguinte, vestiu um terno que antes usava em reuniões importantes. Agora, parecia apenas uma armadura frágil. Dirigiu ele mesmo até a Granja Viana. Não queria testemunhas, nem motorista. Era uma jornada que precisava fazer sozinho. A propriedade dos Cavalcante era impressionante de um modo que Rodrigo não esperava. Não era ostentação moderna, mas solidez antiga. Muros altos cobertos de era, portões de ferro trabalhado, uma aléia de árvores centenárias levando até a mansão.
Rodrigo foi recebido pelo mesmo motorista que buscara Marina naquela noite chuvosa, semanas atrás. O homem o conduziu em silêncio até o escritório de Henrique, no terceiro andar. Henrique estava de pé diante das janelas, observando os jardins. Virou-se quando Rodrigo entrou. Os dois homens se encararam por longos segundos. Henrique gesticulou para uma poltrona. "Sente-se, por favor." Rodrigo obedeceu, mas manteve a postura rígida. Henrique acomodou-se atrás de sua mesa de mogno. "Imagino que tenha muitas perguntas", começou o mais velho. Rodrigo tentou manter a voz firme. "Foi você. Tudo. A queda das ações, a perda de contratos, os bancos, a imprensa. Tudo foi orquestrado por você." Henrique não negou. Apenas assentiu calmamente. "Sim." Rodrigo sentiu raiva ferver. "Por quê?" "Porque sua filha e eu terminamos." "Casamentos acabam. Isso não lhe dava direito de destruir minha vida." Henrique o interrompeu com voz baixa, mas cortante. "Não foi porque o casamento acabou. Foi pela forma como você tratou minha filha." Rodrigo tentou argumentar. "Eu estava... com raiva, disse coisas que não deveria. Mas ela está bem agora. Está até vendendo pinturas, vivendo aqui confortavelmente. Que diferença faz?" Henrique se inclinou para a frente. "Que diferença faz? Você expulsou uma mulher grávida de casa, no meio da noite, na chuva, sem dinheiro, sem destino. Questionou a paternidade do próprio filho. Humilhou-a publicamente através de sua relação inapropriada com sua subordinada. E acha que isso não merece consequências?" Rodrigo ficou na defensiva. Consequências dentro da lei, talvez. Um divórcio caro, pensão alimentícia. Mas destruir minha empresa? Isso é vingança, não justiça. Henrique recostou-se na cadeira. "Deixe-me explicar algo. Sobre justiça, Rodrigo. Por 40 anos construí uma reputação baseada em uma regra simples. Não mexo em negócios de outros sem razão. Não uso poder por capricho. Mas quando alguém ataca minha família, quando alguém prejudica pessoas que amo, eu respondo. E respondo de forma que a lição seja aprendida não apenas pelo agressor, mas por todos que possam considerar algo similar no futuro." Rodrigo sentiu um frio percorrer sua espinha. "Então isso foi uma demonstração? Um exemplo?" Henrique concordou. "Se preferir ver assim." Mas Rodrigo não estava pronto para aceitar derrota completa. Ainda tinha perguntas. "Como? Como você fez? Tudo isso sem deixar rastros?" Henrique permitiu-se um leve sorriso. "Relacionamentos, Rodrigo. Algo que você nunca valorizou de verdade. Por décadas, construí uma rede de confiança. Ajudei pessoas em momentos cruciais. Fiz negócios honestos. Ganhei respeito. Quando preciso de algo, não preciso ameaçar ou subornar. Apenas apresento fatos e deixo que pessoas inteligentes tomem decisões inteligentes. Seu banco suíço não cortou crédito porque eu ordenei. Cortou porque os números realmente justificavam preocupação. Eu apenas garanti que eles olhassem com atenção." Rodrigo começou a entender a magnitude do que enfrentava. Não era um inimigo que usava força bruta, mas alguém que manipulava a realidade de forma tão sutil que parecia natural. "E você nunca será pego", Rodrigo disse, "mais como constatação que acusação." Henrique concordou. "Porque não fiz nada ilegal. Não falsifiquei documentos, não inventei escândalos, não comprei testemunhos. Apenas acelerei processos que já estavam em curso. Sua empresa tinha problemas estruturais. Eu apenas garanti que eles viessem à luz mais rápido." Rodrigo sabia que era verdade. Até que Vision sempre operara no limite. Ele apenas fora bom em esconder as rachaduras. Henrique continuou. "Mas há algo que você precisa entender. Isso não foi apenas sobre punição. Foi sobre ensinar. Você construiu um império baseado em arrogância e desrespeito. Pisou em pessoas porque podia. Tratou funcionários como peças descartáveis. Tratou Marina como acessório decorativo. Acreditou que poder era só sobre dinheiro e influência visível. Mas verdadeiro poder é sobre responsabilidade. É sobre usar sua posição para proteger, não para destruir. É sobre construir algo que sustenta, não algo que desmorona na primeira tempestade." Rodrigo sentiu algo quebrar dentro dele. Não era só raiva ou frustração.
Era a percepção de que desperdiçara anos construindo algo oco. Ele olhou para Henrique e, pela primeira vez, viu não um inimigo, mas um espelho mostrando tudo o que ele poderia ter sido se fizesse escolhas diferentes. E Marina? Rodrigo perguntou com voz quase inaudível. Como ela está de verdade? Henrique suavizou a expressão. Ela está se recuperando. Voltou a pintar. Tem talento real que você nunca valorizou. E está grávida de um filho que ela já ama incondicionalmente, mesmo que você não queira reconhecê-lo. Rodrigo fechou os olhos. A culpa era um peso físico em seu peito. Posso vê-la? Henrique ficou em silêncio por um momento. Depois, surpreendentemente, concordou. Se ela quiser ver você, sim, mas sob minhas condições. Nada de manipulação, nada de tentativas de reconquistá-la. Apenas uma conversa honesta. Rodrigo assentiu. Eu aceito, preciso pedir desculpas, de verdade. Henrique estudou o rosto mais jovem. Vou perguntar a ela. Mas não prometo nada. Você destruiu a confiança dela. Isso não se reconstrói com um pedido de desculpas. Henrique chamou Marina por telefone. Ela estava em seu ateliê. Quando ele explicou que Rodrigo estava ali e queria conversar, o silêncio do outro lado foi longo. Finalmente, ela respondeu. Está bem, mas com você presente. E só por alguns minutos. Henrique confirmou e desligou. Ela vem. Rodrigo sentiu uma mistura de alívio e pavor. O que ele diria? Como? Pediria perdão por algo imperdoável? Marina chegou 15 minutos depois. Usava roupas simples, cabelos presos, sem maquiagem. Estava mais bonita do que Rodrigo se lembrava. Havia uma luz nela que não existia antes. Uma força. Ela entrou no escritório e olhou para Rodrigo sem emoção aparente. Oi, Rodrigo. Ele se levantou instintivamente. Oi, Marina. Você está bem? Ela assentiu. Estou. Melhor do que estive em anos, na verdade. O comentário atingiu Rodrigo como uma bofetada, mas ele merecera. Ele respirou fundo. Eu vim pedir desculpas. Sei que palavras não compensam o que fiz, mas preciso que você saiba que me arrependo. De tudo. De como te tratei, de como rejeitei nosso filho, de como joguei fora algo precioso porque estava cego por ambição e orgulho. Marina o observou com expressão neutra. Você se arrepende porque perdeu tudo ou porque realmente entende o que fez? Rodrigo hesitou. Seria fácil mentir, dizer que entendia completamente, mas Marina merecia honestidade, provavelmente um pouco dos dois. Mas estou tentando entender. Estou tentando ver onde errei. Marina assentiu lentamente. Pelo menos é honesto. Ela caminhou até a janela olhando para os jardins. Durante 3 anos, Rodrigo, eu me anulei por você. Parei de pintar porque você disse que era perda de tempo. Me afastei da minha família porque você não o suportava. Vesti as roupas que você aprovava, frequentei os eventos que você queria, sorri quando você mandava. Me transformei em sombra. E quando finalmente juntei coragem para falar sobre ter uma família, sobre construir algo real juntos, você me descartou como lixo. Rodrigo sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Eu sei, e é imperdoável. Marina virou-se para encará-lo. Você está certo, é imperdoável. Mas entenda algo. Eu não te odeio, Rodrigo. Eu te pena. Porque você é vazio. Construiu um império, mas não tem nada que realmente importa. Nenhuma conexão real, nenhum amor verdadeiro, nenhum propósito além de acumular mais poder e dinheiro. E quando tudo desmorona, você fica sozinho. Eu tenho meu pai, minha arte, meu filho. Tenho razões para acordar de manhã. Você tem o quê? Rodrigo não tinha resposta, porque ela estava certa. Ele não tinha nada. Marina continuou, agora com voz mais suave. Eu aceito seu pedido de desculpas, Rodrigo, mas não porque te perdoo completamente. Aceito porque preciso seguir em frente sem carregar raiva. Quanto ao bebê, ela colocou a mão no ventre discretamente arredondado. Você tem escolha. Pode ser pai de verdade, presente, responsável, quando estiver pronto para ser uma pessoa melhor. Ou pode continuar sua vida sem nós. De qualquer forma, vamos ficar bem. Rodrigo sentiu esperança pela primeira vez em semanas.
Eu quero ser pai. Quero conhecer meu filho. Mas entendo se você não confiar em mim agora. Vou provar com ações, não com palavras. Henrique, que observara tudo em silêncio, finalmente falou. Rodrigo, vou ser muito claro. Se você demonstrar mudança real, se reconstruir sua vida com fundamentos sólidos, haverá espaço para você na vida desse bebê. Mas se tentar manipular Marina novamente, se causar qualquer sofrimento adicional a ela, o que aconteceu com sua empresa será brincadeira comparado ao que farei. Está entendido? Rodrigo assentiu enfaticamente. Eu entendo, e aceito suas condições. Só quero uma chance de fazer as coisas certas. A reunião terminou logo depois. Marina saiu primeiro, não sem antes trocar um olhar com o pai que comunicava volumes. Henrique acompanhou Rodrigo até a saída. Antes de ele partir, o homem mais velho disse uma última coisa. Poder real não é destruir outros, Rodrigo. É construir algo que resiste ao tempo. É criar legados que importam. Você ainda é jovem, ainda pode aprender, mas precisa escolher um caminho diferente. Rodrigo assentiu, humilde pela primeira vez em anos. Vou tentar. Não sei se consigo, mas vou tentar. Henrique colocou uma mão em seu ombro brevemente. Então há esperança. 6 meses se passaram desde aquele encontro na mansão da Granja Viana. O mundo havia mudado para todos os envolvidos, mas de formas completamente diferentes. Marina estava no 8º mês de gravidez. Sua barriga agora era proeminente e ela se movia com a graça cuidadosa de quem carrega uma vida preciosa. O ateliê que seu pai preparara havia se tornado seu santuário. Ali, ela pintava todos os dias, criando obras que cada vez ganhavam mais reconhecimento no circuito artístico paulistano. A exposição no ateliê de Clara fora apenas o começo. Nas semanas seguintes, Marina recebera convites para participar de mostras coletivas em galerias renomadas. Críticos começaram a acompanhar seu trabalho. Um colecionador importante comprara 3 de suas pinturas de uma só vez. Revistas de arte publicaram matérias sobre seu retorno triunfal. Mas o mais importante não era o sucesso externo. Era como Marina se sentia internamente. Pela primeira vez em anos ela era completa. Não precisava de validação de ninguém, além de si mesma. Clara visitava, quase diariamente, ajudando Marina com preparativos para a chegada do bebê. As duas transformaram um dos quartos da mansão em um berçário acolhedor, paredes pintadas em tons suaves de azul e branco, um mobile artesanal feito pela própria Marina, estantes com livros infantis que Henrique vinha colecionando silenciosamente. Estava tudo pronto para a chegada do pequeno Gabriel, nome que Marina escolhera em homenagem ao avô materno que ela mal conhecera. Henrique acompanhava tudo com um brilho nos olhos que surpreendia até os funcionários mais antigos da casa. Ele, que sempre fora reservado, contido, agora permitia-se demonstrar emoção quando falava sobre o neto que estava por vir. Mandara construir um pequeno parque infantil nos jardins. Comprara uma biblioteca inteira de livros sobre paternidade e desenvolvimento infantil. Estava genuinamente animado para ser avô, e Marina percebia que essa criança já era amada antes mesmo de nascer. Rodrigo, por outro lado, vivia uma realidade completamente diferente. A Tech Vision declarara a recuperação judicial 2 meses após seu afastamento. A empresa que ele construíra estava sendo desmontada e vendida em partes. Investidores perderam milhões. Funcionários foram demitidos. O nome Rodrigo Almeida, antes sinônimo de sucesso, tornou-se exemplo de arrogância e má gestão. Ele perdera quase tudo. O apartamento da Paulista fora vendido para pagar dívidas. Os carros de luxo, os relógios caros, as roupas de grife, tudo liquidado. Mas algo inesperado acontecera com Rodrigo no processo de perder tudo. Ele começara a encontrar-se. Sem o escudo do sucesso, sem a armadura da riqueza, sem a máscara do CEO poderoso, Rodrigo foi forçado a encarar quem realmente era. E não gostou do que viu. Um homem vazio, arrogante, que havia pisado em pessoas porque podia, que confundira poder com valor. Mas ao contrário de muitos que simplesmente se afundam em autopiedade, Rodrigo tomou uma decisão.
mudaria. De verdade. Ele se mudara para um apartamento simples na zona leste de São Paulo, conseguira emprego como consultor em uma pequena startup, usando seu conhecimento técnico, mas sem a posição de liderança que antes exigia. Ganhava uma fração do que costumava ganhar, mas era honesto. Começara a terapia, algo que sempre considerara fraqueza. Nas sessões, desconstruía anos de comportamentos tóxicos, de crenças distorcidas sobre sucesso e valor humano. E talvez o mais importante, Rodrigo respeitara o espaço de Marina. Não tentara contatá-la diretamente. Em vez disso, enviava uma carta manuscrita por mês através dos advogados, atualizando sobre sua vida, sobre as mudanças que estava fazendo, sobre como estava aprendendo a ser uma pessoa melhor. Não pedia perdão repetidamente. Não implorava por chances. Apenas documentava sua jornada de transformação. Marina lia cada carta com atenção. Henrique também, verificando se havia sinais de manipulação. Mas as cartas eram genuínas, vulneráveis, honestas. Em uma manhã ensolarada de março, Marina acordou sentindo algo diferente. Contrações leves, mas regulares. Ela chamou Dona Célia, que imediatamente mobilizou toda a casa. Henrique estava em uma reunião em São Paulo, mas largou tudo quando recebeu a ligação. Marina foi levada para um hospital particular na região, acompanhada por Clara e pela governanta. Henrique chegou uma hora depois, encontrando a filha já instalada em um quarto confortável, cercada de médicos e enfermeiras competentes. O trabalho de parto durou 7 horas. Foram horas de dor, de esforço, de momentos em que Marina duvidou se conseguiria. Mas Henrique segurou sua mão o tempo todo. Clara enxugou seu suor, as enfermeiras a encorajaram. E, finalmente, às 3h42 da tarde, Gabriel nasceu. Um menino saudável de 3,4 kg, com pulmões fortes, que anunciaram sua chegada ao mundo com um choro vigoroso. Marina segurou o filho pela primeira vez e sentiu algo indescritível. Era amor puro, incondicional, do tipo que transforma e define. Olhou para aquele rostinho perfeito, para os olhinhos fechados, para as mãozinhas minúsculas, e soube, com absoluta certeza, que tudo pelo que passara valera a pena. Toda a dor, toda a humilhação, toda a luta. Porque a trouxera até ali, até aquele momento perfeito de segurar seu filho nos braços. Henrique observava a cena com lágrimas nos olhos. Sua filha tornara-se mãe. O ciclo da vida continuava mais forte que qualquer tempestade. Quando Marina perguntou se Rodrigo sabia do nascimento, Henrique confirmou. Mandei uma mensagem pelo advogado. Ele respondeu pedindo permissão para enviar algo. Marina assentiu. No dia seguinte, uma pequena caixa chegou ao hospital. Dentro, um par de sapatinhos de lã brancos, idênticos aos que Marina carregara no bolso naquela noite terrível meses atrás. Junto, um cartão com poucas palavras escritas com caligrafia trêmula. Para Gabriel, um pedido silencioso de perdão e uma promessa de que, quando for a hora certa, estarei pronto para ser o pai que ele merece. Rodrigo. Marina segurou os sapatinhos e chorou. Não eram lágrimas de raiva ou ressentimento, mas de esperança. Talvez Rodrigo realmente estivesse mudando. Talvez houvesse um futuro em que Gabriel pudesse conhecer o pai. Não agora, não enquanto as feridas estivessem frescas. Mas algum dia, se Rodrigo continuasse provando que a mudança era real e permanente. Marina guardou os sapatinhos cuidadosamente. Eram um símbolo de possibilidades, de segundas chances, de que mesmo das piores tempestades, algo novo poderia nascer. Os primeiros meses com Gabriel foram intensos. Noites sem dormir, fraldas intermináveis, amamentação constante. Mas também momentos de alegria pura. O primeiro sorriso do bebê. A primeira vez que ele agarrou o dedo de Marina com força. As caminhadas pelo jardim com Henrique carregando o neto com cuidado reverente. Clara fotografando cada momento. A casa que antes era silenciosa, agora estava cheia de vida, de barulho de bebê, de risadas, de movimento. Marina voltou a pintar quando Gabriel tinha 3 meses. Não com a mesma intensidade de antes,
mas em momentos roubados entre mamadas e sonecas. E descobriu que a maternidade trouxera uma nova dimensão à sua arte. Suas pinturas agora exploravam temas de amor incondicional, de proteção, de força feminina, de ciclos de vida. Uma galeria importante em São Paulo ofereceu uma exposição individual para o ano seguinte. Marina aceitou, mas com seus termos. Não. Seria escrava de prazos ou expectativas. Criaria no seu tempo, seguindo sua inspiração. Rodrigo continuou sua jornada de reconstrução. Um ano após a queda, ele estava trabalhando em uma ONG que ensinava programação para jovens de comunidades carentes. Usava suas habilidades técnicas para algo que realmente importava. O salário era modesto, mas a satisfação era real. Ele continuava enviando cartas mensais, agora incluindo pequenos desenhos para Gabriel, mesmo sabendo que o bebê não poderia apreciá-los ainda. Não pedia para visitar, não pressionava, apenas documentava que estava lá, trabalhando em si mesmo, esperando o dia em que talvez fosse permitido fazer parte daquela vida que ajudara a criar. Em uma tarde de outono, Marina levou Gabriel para o ateliê. O menino, agora com 7 meses, estava sentado em um tapete de atividades enquanto ela trabalhava em uma nova pintura. Era uma grande tela representando um amanhecer sobre o horizonte, com uma figura feminina segurando a mão de uma criança pequena. No canto inferior direito, Marina escreveu uma dedicatória. Para meu pai, que me ensinou que verdadeiro poder é proteger quem amamos. Ela sabia que aquela seria a peça central de sua próxima exposição. Henrique entrou no ateliê carregando um envelope. Chegou. Hoje, disse ele, entregando a Marina. Era a carta mensal de Rodrigo. Marina a abriu e leu. Dessa vez, além da atualização habitual, havia algo diferente. Uma pergunta. Se Marina achasse apropriado, se sentisse que era o momento certo, Rodrigo gostaria de conhecer Gabriel. Não para exigir direitos, não para perturbar a paz que ela construíra. Apenas para ver o rosto do filho uma vez, para que o menino soubesse que tinha um pai que, apesar de todos os erros, estava tentando ser melhor. Marina olhou para Gabriel, que babava alegremente sobre um brinquedo colorido. Depois, olhou para o pai. O que você acha? Henrique sentou-se ao lado dela. Acho que essa decisão é sua, Marina. Mas posso dizer o que observo. Rodrigo tem sido consistente por mais de 1 ano. Não houve sinais de manipulação, não houve pressão. Ele está realmente mudando. Isso não apaga o que fez, mas demonstra que pessoas podem crescer. Marina assentiu pensativamente. Talvez seja a hora, mas com limites claros. Um encontro breve aqui em casa, com você presente. Henrique concordou. Seus termos, sempre seus termos. O encontro foi marcado para um sábado pela manhã. Rodrigo chegou pontualmente, dirigindo um carro simples, vestindo roupas casuais. Estava diferente. Mais magro, com algumas linhas de expressão que não existiam antes, mas também com algo nos olhos que Marina não via há anos. Humildade. Ele entrou na sala onde Marina esperava com Gabriel no colo. Oi, Marina. Rodrigo disse baixo. Oi, Rodrigo. Marina respondeu, sua voz calma, mas guardada. Este é Gabriel. Rodrigo se aproximou lentamente, como quem se aproxima de algo sagrado. Olhou para o filho pela primeira vez e Marina viu lágrimas correrem pelo rosto dele. Ele é lindo, Rodrigo sussurrou. Parece com você. Marina permitiu-se um pequeno sorriso. Tem seus olhos. Rodrigo pediu permissão com um olhar antes de estender a mão. Gabriel, curioso como toda criança, agarrou o dedo do pai. E naquele momento simples, algo se curou. Não tudo, não completamente, mas o suficiente para plantar uma semente de possibilidade. A visita durou apenas 30 minutos. Rodrigo não tentou prolongar. Agradeceu a oportunidade, prometeu continuar provando que merecia estar na vida de Gabriel e partiu. Marina ficou olhando pela janela enquanto ele dirigia para longe. Clara, que observara tudo de longe, se aproximou. Como você se sente? Marina pensou por um momento. Esperançosa. Cautelosamente esperançosa. Clara abraçou a amiga. Isso já é muito. Os meses seguintes estabeleceram uma rotina.
Rodrigo visitava Gabriel uma vez por mês, sempre sob supervisão, sempre respeitando os limites de Marina. Aos poucos, muito aos poucos, uma coexistência pacífica se formava. Não era amor, não era perdão completo, mas era um caminho. Um caminho que permitiria a Gabriel conhecer ambos os pais, cada um com suas falhas e virtudes, cada um tentando fazer o melhor dentro de suas capacidades. Marina inaugurou sua exposição individual em uma prestigiada galeria da Vila Madalena. Foi um sucesso absoluto. Todas as 20 pinturas foram vendidas na noite de abertura. Críticos elogiaram sua evolução artística, sua coragem em explorar temas profundos, sua técnica impecável. Mas para Marina, o momento mais importante não foi nenhuma venda ou crítica. Foi quando, no meio da galeria lotada, segurou Gabriel nos braços e olhou para a pintura que dedicara ao pai. Henrique estava ao lado, uma mão no ombro dela. E Marina sentiu gratidão profunda. Gratidão por ter sobrevivido, por ter encontrado força, por ter criado beleza da dor. Naquela noite, depois que todos foram embora, Marina voltou sozinha ao ateliê em casa. Sentou-se diante de uma tela em branco e, pela primeira vez em meses, não sabia o que pintar. Não porque estivesse bloqueada, mas porque estava completa. Sua jornada através da tempestade a trouxera até ali. Uma mulher inteira, uma mãe dedicada, uma artista reconhecida, uma filha amada. Ela pegou o pincel e começou a traçar formas suaves. Deixaria que a tinta guiasse. Deixaria que a criação fluísse naturalmente. Porque finalmente aprendera a lição mais importante. Ela não precisava controlar tudo. Só precisava confiar no processo, confiar em si mesma e permitir que a vida, com todas suas reviravoltas, a levasse onde precisava estar. Rodrigo, em seu apartamento simples do outro lado da cidade, olhava para a foto de Gabriel que Marina permitira que ele tirasse. Era sua única decoração. Ao lado, os desenhos e cartas que enviara ao filho ao longo dos meses. Ele sabia que tinha um longo caminho pela frente. Sabia que talvez nunca reconquistasse completamente a confiança de Marina. Mas pela primeira vez em sua vida, não estava focado no destino. Estava focado na jornada. Em ser um pouco melhor a cada dia. Em merecer, eventualmente, o título de pai. Henrique sentava-se em seu escritório, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. Ele fizera o que era necessário. Proteger a sua família. Ensinara uma lição que ressoaria por anos. Mas o mais importante era que Marina florescera. Ela não era mais a jovem insegura que se anulara por um homem. Era forte, independente, completa. E Gabriel cresceria vendo essa força. Cresceria sabendo que família era sobre amor incondicional, sobre proteger uns aos outros, sobre erguer-se após cada queda. Henrique sorriu. Seu legado estava assegurado. Não em empresas ou fortunas, mas em valores transmitidos, em amor multiplicado, em gerações que saberiam a diferença entre poder e arrogância. A história de Marina, Rodrigo e Henrique não tinha um final perfeito, porque vida real não tem finais perfeitos. Tinha um final honesto. Um final onde cicatrizes permaneciam, mas cura acontecia. Onde erros tinham consequências, mas também oportunidades de crescimento. Onde justiça era servida não através de vingança cega, mas de precisão cirúrgica. Onde uma mulher descobria que sobreviver não era suficiente quando se podia florescer. E onde um homem aprendia, dolorosamente, que verdadeiro sucesso não é medido em dinheiro ou poder, mas em quão bem você trata as pessoas que dependem de você. Aquela noite em São Paulo, 3 pessoas em diferentes partes da cidade olhavam para o mesmo céu estrelado. Marina, segurando Gabriel adormecido, sentindo paz. Rodrigo, sozinho mas esperançoso, trabalhando em si mesmo. Henrique, satisfeito de que justiça e amor haviam prevalecido. Cada um em sua jornada, cada um carregando lições aprendidas, cada um construindo futuros diferentes daqueles que imaginaram, mas talvez, apenas talvez, melhores. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina, Rodrigo e Henrique tenha tocado seus corações. Esta narrativa sobre poder, redenção e renascimento
nos lembra que as escolhas que fazemos definem quem somos e que nunca é tarde para mudar. Para continuar esta jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda de sua tela. Se esta história ressoou com vocês, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade das relações humanas, do amor, da família e da superação. Não percam nossos próximos conteúdos. Compartilhem nos comentários o que mais chamou sua atenção nesta história. Qual momento tocou mais seu coração? Vocês acreditam que Rodrigo merece uma segunda chance? Estamos ansiosos para ler suas opiniões. Até a próxima história.